Terceiro bloco do Lente Esportiva, já direto, vamos para a Copa América no grupo B, com o destaque da Argentina. Vamos ver o que acontece na Argentina. Abrimos aqui uma exceção, porque só um participante tem 2 protagonistas que levaram suas equipes à final da Champions League. Messi é o maior artilheiro da história do torneio europeu e neste ano esbanjou sua genialidade nos momentos mais difíceis. Já Tevez liderou a bem mais modesta Juventus, aliando qualidade e sua tradicional determinação. Messi deve atuar atrás dos demais para ter mais liberdade em campo. No meio, os volantes marcam enquanto Di Maria acompanha o lateral adversário e ainda arma o jogo. Essa será a primeira competição de Tata Martino, que treinou o Barcelona na última temporada. A defesa ainda não tem uma dupla definida numa equipe que ataca muito e a expõe demais. No gol da derrota para Portugal, Otamendi saiu para dar o combate e Demichelis deixou sua posição. Garay e Fernandes fizeram uma boa Copa do Mundo e isso pode pesar a favor deles. O banco de reservas dispõe de boas opções. Pastore pode deixar o time com um meia mais cerebral e finalizador. Lavezzi tem velocidade para situações de contra-ataque e Higuaín pode aparecer, caso a bola aérea seja a solução. A cotação do Lente Esportiva é de 5 estrelas. Se faltou pouco para conquistar o mundo, o que os hermanos têm pode ser suficiente dessa vez. Opinião na Copa América é aqui no Lente Esportiva. Aí a Argentina, que no quarto bloco estava falando mais explicitamente sobre a Copa América, mas a Argentina que empatou com o Paraguai aí, estava 2-0, empatou. Um horror, hein? Podia ter... Soberba. É, fogo. É o que acontece, Argentina. é o que acontece com o Palmeiras, não é isso, Rinaldo Rodrigues? É, um pouco pior, né? A Argentina antigamente era o... Vocês repararam que ele está mudando? Não, não é questão Depois de... que ele tomou a Timão Baína, ele não é melhorou. questão de mudar, tá dizendo que é aquele esgoto lá? Ah, tá, lembrei. Não, mas a Argentina, ela tem esse problema. Ela se acha superior a tudo e a todos. Tem um grande time, é verdade, mas precisa jogar. E achou que podia ganhar do Paraguai quando bem entendesse e quase perdeu o jogo. Poderia ter feito 4-0 no primeiro. Nós vamos falar mais sobre a Copa América no quarto bloco. Agora eu quero falar sobre o São Paulo. O São Paulo que conseguiu uma vitória expressiva sobre o Chapecoense lá na casa dos homens, hein? Lá em Chapecoense. Vamos ver aí os melhores momentos. Chapecoense 0, São Paulo 1. São Paulo que vai crescendo, hein? São Paulo é o meu, por favor. Pô, mas só deu um pitaquinho, não. Só meu time mesmo para perder para esse time da Chapecoense, não. Conseguimos perder para esse time da Chapecoense. Eles tomaram um gol lá, podia. Um gol de fora da área, tá entendendo? E o São Paulo depois controlou o jogo, certo? Ali nos contra-ataques... A Chapecoense apertou um pouquinho, né? É fraco. Não, fraco. É fraco. Eu não sei a tua ideia, mas na minha opinião é um time que vai lutar para não cair. Ele vai terminar entre o 11º e o 14º lugar, no máximo. Entendeu? É isso, nesse ponto, pode falar, é nesse ponto que eu quis chegar, certo? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio aí que você falou aí? Não falei nada. Não que verde com verde, né? Segunda divisão subiram juntos. Aqui. O São Paulo jogou muito pouco, né, seu Antônio Carlos? Então... Não, o que eu fico, eu vou deixar por último. Ficou eu ia falar um negócio, mas não é do meu time ainda. Mas o São Paulo mereceu a vitória. Chutar a bola desse Um golaço, hein? Não, o gol do São Paulo, bola de O lançamento, então, foi sensacional. Espetacular, a bola bateu no braço do Luiz Fabiano, agora, ali. Não dá para perder para esse time do Chapecoense. Pode até empatar, mas perder não dá. E o Santos conseguiu isso. Com a Podia. Com a Podia ainda, concordo com você. A Podia que foi expulso, né?
Não, Foi nesse jogo? não, foi no jogo outro passado. né? Olha como é que essa bola... Por isso que o São Paulo venceu, porque a Apodi não jogou. Aliás, a tabela, Não, a Apodi está ajudando o São Paulo. A Apodi jogou, mas não Jogou. podia jogar. Porque a Apodi foi expulso. em algum jogo aí. Ele não jogou, Mas não foi no anterior, não. A Apodi não jogou, porque não podia jogar. O próximo jogo do São Paulo, por exemplo, o Avaí no Morumbi. Mais 3 pontos. Na lógica, sim, Se a mas... Apodi jogou, não podia. Você tá bom de trocadilho hoje, hein, Denis? tá Pelo feliz. amor de Deus. O goleiro da Agora. Chapecoense protagonizou uma furada. Vamos aguardar, porque o Rogério Ceni te disse contar. que esse treinador, como é que é o nome dele? Juan Carlos Osório. Osório. Ele vai fazer história aqui no futebol brasileiro. Vai Vamos fazer aguardar. história. Que nem o Careca. Vamos aguardar. Igual o Careca. Ah, é. Gareca tá fazendo história no Peru. Já tomou uma já. O pai não fez história no São 40 Paulo? e pouco. Diferente. Pô, porque você tem homem de Por que o Paulo? Osório não pode Pô, ser? já era família, já era filho da casa no São Paulo. Tá, sim. Anos de janela ali Sim. fez com que, certo? Pode ser o goleiro do São Dário Paulo. Pereira. O Pó era o Rogério Ceni da época. Dari Pereira, né? Não, e digo mais. Dario Pereira. Ô, Denis, mas é... Pedro Rocha. Forlan. Forlan. Denis. Não, não tô falando que era treinador, mas jogador. Então, mas essa é a questão. Se Treinador. esses jogadores aí Agora, fizeram... Esses, Teve um esse- treinador que deu certo no São Paulo. Em 57, Bela Gutmann. o Bela Gutmann. Esse aí nunca jogou no São Paulo. Esse aí foi o... Nunca tinha, desculpe, nunca tinha sido treinador no São Paulo nem nada. Chegou, só pediu um jogador. Me lembro muito bem. Me traga um Zizinho, só isso. Trouxe o Zizinho, o São Paulo ganhou o campeonato. Fábio. Não, então, essa questão dessas personalidades fizeram história dentro de campo. Agora, na carência que hoje o Brasil vive de técnico, eu não duvido nada não que o Osório faça história, ou pelo menos seja um grande nome na história do Aliás, São Paulo. Deixa eu perder duas seguidas. Aliás, aquele time História. de São Paulo de Vai ser a 57, mesma. viu, dele? Poi, Dessolde, Mauro, Dino Sani no meio de campo, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Dizem, eu não estava vivo, mas pelo pouco que eu li, diz que Bela Gutmann foi um dos responsáveis pela implantação desse futebol que o Brasil tem hoje, que o Brasil tem na época que começou a... ele foi um dos grandes responsáveis. Foi considerado porque o Feola era o assistente Justamente, desse. é isso aí. E o Feola implantou isso na Copa de 58. É isso aí. Pra que mim- começou com uma seleção e acabou com outra. Pelé e Garrincha não jogaram no primeiro jogo. Após o empate contra a Inglaterra, que a batata começou a assar, tinham que ganhar simplesmente da União Soviética, que era campeão, foi campeão olímpica depois. Quer dizer, não era fácil. Yashin no gol e tudo. Quer dizer, era um jogo difícil. Colocou Pelé e Garrincha, todo mundo dizia, colocaram a garota na fogueira. E dali em diante, deu no que deu. Dizem que Na Bela minha, Gutmann foi um dos grandes humilde, na responsáveis minha pela... humilde e modesta opinião, um dos 3 melhores treinadores de todos os tempos. Bela Gutmann, Brian Clough e Sir Alex Ferguson. Você viu ele? Não, mas ele Mas ele estuda. estuda. Porque só posso comentar sobre Você viu Jesus Cristo? Bom, só viu Jesus Cristo, mas é Copa aquela de história. 30, Aí todo mundo fala do eu ia falar, eu ia treinamento do perguntar cara, para você ele. não viu o cara. Eu ia perguntar para ele se ele viu Jesus Em Cristo. 30, todo mundo fala daquela seleção do Uruguai, do treinador que ganhou a Copa de 30, e eu não sei, não vi. Não, mas Tem que falar que é também. Não, mas hoje ele considera pelo que ele leu. Hoje Ao que você fala. Você, desculpa. Você é professor, Não, ele é aluno, então ele vai se basear em muita coisa do que você vai falar. estatística principalmente. Então, é isso que é importante. O fato dele não saber, o fato dele não ter assistido, não quer dizer. O senhor não viu Moisés? Agora, Ele viu o zagueiro, O senhor não pregou um prego na arca. Toca o bonde aí, toca o bonde. Vamos falar do Corinthians. Esse Moisés que você está dizendo aí falou que Beck que se preza não ganha Belfort Duarte. Vamos falar do nosso timão aqui, meu e do Reinaldo. Corinthians é meu. Vamos falar do Corinthians. Moisés, Corinthians. Seu. Aí ele gosta do Internacional. Corinthians. Vamos lá, vamos ver o Corinthians. É a equipe do Corinthians que jogou muito melhor do que vinha jogando nos últimos jogos. Até na última vitória contra o Joinville foi um futebol desprezível que o Corinthians jogou. E mesmo assim conseguiu ganhar contra um fraquíssimo Joinville. Nessa partida pegou um time de peso, o Internacional. O Internacional começou jogando melhor, mas quando o Corinthians acionou e principalmente saiu aquele gol, o gol de falta do Jadson, que foi um achado, o Inter andava melhor quando o Jadson fez aquele gol. E aí o gol do Nilmar, primeiro gol da equipe do Internacional. E em suma o Corinthians foi ligeiramente melhor do que o Internacional, o que fez o time, o chamado time de Itaquera, como o Reinaldo gosta de dizer,
levar essa partida. Wagner Love fez um gol também chorado. E aí, o Corinthians venceu. Não posso dizer assim que convenceu com C maiúsculo, mas do Corinthians que estava jogando para esse Corinthians que venceu o Internacional, foi uma enorme diferença. O Corinthians jogou bem melhor. O E Lázaro... esse Internacional oscila, empatou com o Palmeiras cá, ganhou lá e mas perdeu é isso que eu fora. quero falar, só para alimentar É o que o papo, foco só é o para alimentar Brasileirão. o papo de vocês. Olha, o É a Internacional, Libertadores. é o que eu já escutei, o Internacional vai ser campeão da Libertadores, mas espera um pouquinho, mas não vai ganhar do Barcelona, espera um pouquinho, se não abrir o olho não vai ganhar nem a Libertadores. Tá focado na Libertadores. Não vai ganhar nem a É que Libertadores. o time do O Internacional, se não abrir o olho não ganha nem a Libertadores. o time do Internacional é um time bastante consistente Golaço, dentro de hein? campo. Golaço. Nessa partida não teve da Alessandro, mas é uma partida nem o Lisandro Lopes. São Agora. dois jogadores que não digo que faz diferença, mas eles têm um papel fundamental no tem que falar sistema. o que é o Tite, o resto que sobrou do Corinthians aí, que é o resto que sobrou Já do vai Corinthians. sair mais alguém na O janela. Hora que resto abrir a que sobrou janela, do Corinthians, ele conseguiu montar um time. Tem que se dar valor também ao treinador. Só que é o seguinte, vai embora Ele conseguiu Ralf, montar- vai embora Aí é Danilo. outros 500, mas Esses ele- dois no ele final do foi ano. lá e colocou. Ele é Agora, técnico, não é agora, mágico. a torcida do Corinthians, vai abrir a janela. hein? ao invés de Vai ficar vir- criticando, querendo ameaçar jogador, devia responsabilizar os seus dirigentes, aqueles que já passaram, que aquela sorbebatuda, agora já são até deputados agora. Vamos vender Acredito o que number até rights? com- Cadê o os- number rights? então. Não, vende- Então, não esses vende caras é que estão sacanearam o Corinthians. pô, vendeu o sacanearam. number Por que não vende o name rights? Entendeu, né? Tava praticamente fechado com o Emirates, só que aí teve toda essa questão de investigação, essa Vai ter questão câmera na de- língua daqui a pouco. Essa questão... Rights, Emirates? Name rights. Name rights. Ó, Demário, só para fechar. Fala. E só para fechar para o clássico, em relação ao clássico, o Christian teve uma lesão na panturrilha, provavelmente não vai para o clássico aqui na Vila Belmiro. Christian que ganha um Aí saláriozinho de Então, aí essa questão. Vai sair o Christian, quem vai entrar? O Ralf. É, a dupla sertaneja. E o Tite que vem pedindo um meio campo desde o começo do ano, quando o Lodeiro saiu, chegou o meio campo, sabe quem é? Rodriguinho, voltou de empréstimo. Sabe quanto vale o gol do Wagner Love? 63 milhões, né? Não, precisa de 3 milhões? Não dá Não, 63 De milhões. reais. Não, é 63 mil por gol. Aí não. Ah, não, pensei que fosse o passe dele. Não, por gol. 63 mil reais por gol Por gol. marcado. É. Tá bom. Ah, ele tem bônus por gol, o Wagner Love? Não, Pelo que ele ganha, pelo que ele Ah, a média, A quantidade de gols que ele A faz. média, entendi. Olha aqui o Ademário do Campo Grande. Denis, a semana passada você não falou meu nome. Mesmo assim, continua assistindo o Leite Esportivo. Um abraço a todos. Pô, Ademário, eu não falei seu nome. Se eu não falei, foi por culpa do Antônio Carlos. Eu não me lembro não, se você não falou, Ademário, não, seu Ademário. Mas falamos do moleque. Um abraço, a gente falou do moleque, o senhor tem razão, não falamos só, falamos do moleque. Dá um abraço pro moleque aí. Ó, Reinaldo, você sabe falar mal dos outros clubes, hein? O dele, você, o que tá caindo pelas tabelas, se liga aí, ó, Schwab. Quem fala é o abraço, manda é o Schwab. Mais um grande abraço pro Schwab. Eu não Mais falo um mal não, dos outros. mandou Não, ele já segura a mensagem. É. Na primeira ele não se identificou. Você A não gente sabe? conhece essas coisas. Cheiro de segunda a gente sente de longe. Por que segunda? Olha aqui, Não, era palmeirense. ô, Denis, pelo nível ruim deste campeonato, você acha que o São Paulo pode se aproveitar das inovações que o novo técnico vem fazendo e buscar o título? O Rogato do Macuco. Aí eu passo... Quem é o do São Paulo aqui? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Vamos aguardar o treinador do São Paulo, tem tudo no próximo jogo, a meu ver, para fazer mais 3 pontos. A tabela está ajudando com isso, vai criando gorduras e aí ele vai poder fazer os testes dele. Por enquanto, o São Paulo continua sendo o São que é o Paulo seguinte. do começo do campeonato, certo? Vamos lá, vamos ver. Olha, foi quarta-feira passada, Santos 2 empatou lá no Horto, lá no Horto, Arena Independência. contra o Atlético. Já está até passadinho, mas é importante para falar do Santos, que a gente falou pouco do Santos hoje. Então coloca aí, vamos ver. Atlético 2, Santos 2. Reinaldo Rodrigues. Santos que, para variar, pela quinta partida em 7, sai na frente e não segura o resultado. Mostra que tem potencial de enfrentar os adversários, qualquer um de igual para igual, mas peca nesse sentido de não segurar o resultado quando sai à frente. Se fosse um time tão inferior aos outros, não sairia na frente, principalmente marcando gol como o Ricardo Oliveira marcou, que já já nós veremos aí. Santos que peca no seu lado esquerdo defensivo, onde todas as jogadas de perigo sempre saem por aquele setor,
Santos que também peca, embora tenha um bom sistema, um bom esquema de jogo, que é um esquema que me agrada, mas o técnico Marcelo Fernandes, com todo o respeito que me merece, por ser meu amigo pessoal, eu acho que ele peca em insistir ainda com determinados jogadores, como o Erley, por exemplo, como o Leandrinho, que é um leão de treino, treina muito, mas foi um aí é o golaço, hein? um golaço do Ricardo Oliveira, com a marca dele. E, enfim, o lado esquerdo também não tem dado sorte, porque os 3 laterais esquerdos, um está na seleção e 2 estão machucados, tem que improvisar o Vitor Ferraz. Daniel Guedes vem fazendo um bom papel, embora na minha opinião ele seja mais um ala do que um lateral, sendo um jogador ideal para jogar naquele setor dele, que são jogados com 3-5-2, mas não vem comprometendo. O que vem comprometendo é a zaga, o Erley especificamente, tanto que o gol de empate do Atlético se deu com um gol contra dele, que ele não sabia se é com a cabeça ou se é com a perna. Bola alta na zaga do Santos é um verdadeiro tormento, certo? O Santos está com o Leonardo para estrear, ele pode jogar com o Leonardo e David Braz na zaga. Pasmem, David Braz fez falta, pasmem. Gustavo Henrique, quando voltou da contusão, até hoje não jogou o mesmo futebol, é o gol contra que eu estava me referindo, que não saía se é com o joelho, se é com a cabeça, enfim, num cruzamento de Thiago Ribeiro, pasmem. Thiago Ribeiro que já está sendo também muito contestado lá, certo? O técnico do Atlético Mineiro também fez uma substituição que eu não entendi, tirando o Lucas Prato, que era o único atacante de referência que dava uma preocupação maior para a zaga do Santos. Ao tirar o Lucas Prato e colocar o Guilherme, tirou a referência. Consequentemente, a defesa do Santos não sofreu tanto. Foi um o goleiro jogo... do Santos, hein? Tem Não. que elogiar, hein? Sim, perfeitamente. Mas não é meu goleiro. Também não, meu. Não Olha, é meu olha, goleiro. olha o segundo Agora, gol. esse gol, cara, para, troca brincadeira. passada, olha e chuta. Quer Pá, dizer, toma um café. Você pediu café, ele pediu café Dá também. tempo. Ô, Sueli, traz o cafezinho. Ele vai tomar um café. O O café Santos da tem um Sueli. esquema de jogo, um esquema tático muito interessante. Ele pediu o Mas, café, a Sueli infelizmente, levou o café lá e ele tomou sossegado. Infelizmente, o técnico Marcelo Fernandes ainda insiste com determinados jogadores. Também é mesmo particular dele agora? É que Não, então você mas me falaram que nesse gol aí, é que foi o Dátulo que fez, né? É. E ele se chama Jesus Dátulo. Falaram que ele abriu o Mar Vermelho para fazer esse gol. Eu acho o seguinte, eu acho que ele está insistindo com determinados jogadores, que não deveria estar insistindo. Certo? Quem? Mostrou aí. O Erley é um. Gabriel não está correspondendo, embora tenha feito o gol de empate. Certo? A questão do meio de campo, a gente comentou isso aqui no começo da segunda-feira, sobre o meio de campo do Santos. Renato fez muita Repercutiu, não sei se repercutiu, em alguns lugares eu escutei basicamente a mesma coisa. Né? Todo mundo lá na rua, porque eu ando muito, né, Deus? Aham. Todo mundo a favor do que você falou. Então é aquilo, é um meio o que o campo nosso muito programa leve. falou, certo? A gente, Inclusive, quando citei o Alisson, falou, olha, eu tô ligado, não é o Não mesmo é. jogador, mas dentro do que tem aí, ele tem que entrar. e a prova disso é que pode ser que E um menino... destaque, em particular, nessa partida, Lucas Otávio. É isso, então. A gente fala que o Lucas Otávio é um leão, coitado, mas ele, sozinho, Pombas. É o tal negócio. Por exemplo, o Renatinho não dá conta, também Não dá. foi citado isso o tempo Mas todo. fez falta nesse o, jogo. O Lucas Otávio um pouquinho mais à frente, distribuindo o jogo. Quando voltar o Alisson, aí pode ser um meio de campo melhor. Eu certo? falo uma coisa pro senhor, o Renato, ele tem uma qualidade de passe muito boa. Tem Fez visão de falta, jogo e tudo, tem visão de jogo. mas não tem... Gás, mano. Gás. Mas é um jogador que fez falta. Talvez o Elano tivesse sido escalado para fazer essa função. Se machucou com 10 minutos de jogo, Aí também não dá, né? entendeu? Aí fica complicado. Mas enfim, é como você falou, é um resultado que ele teve duas conotações. Foi um grande resultado para você jogar lá no estádio Independência do Atlético Mineiro, empatando lá, onde é muito difícil conseguir um bom resultado lá, mas em função da situação dos vários empates, acabou se tornando um resultado ruim. Olha Próximo- aqui. Fala. Próximo sábado, o Santos tem a grande chance de se reabilitar. Nós, torcedores, não aceitamos outro resultado que não seja vitória, em função do adversário que aí tem que ganhar. E aí sim, a partir dessa vitória, eu tenho plena fé, plena confiança que quem? vai vencer contra eles. Contra quem? Aí, Detalhe, só aqui... Contra quem? Contra eles. Sobre o Corinthians. Ele já falou. Fica bem, contra quem? Então já fala com ela, porque assim, Lógico. adianta o assunto. Aqui o Luiz Gomes, abraço Luiz. Luiz Otero, do Campo Grande, boa noite. Quem deveria assumir como técnico? Eu acho que não tem que assumir ninguém. Deixa o Marcelo Fernandes por enquanto. Também acho. Houve esse imbróglio todo aí, mostra que existem problemas sérios dentro do comitê de Dentro da gestão do diretoria, Santos, tá tá certo? rachada, pô. Questão é com o Dagoberto, questão Modesto Roma, questão o resto do mexer logo comitê. nisso. Então, é Mexer logo complicado. nisso. Não é momento para isso, hein? Não é momento para isso. Vai ter que mexer logo sabe? nisso, né? Antes que É. a coisa aumente ainda. Não é momento para isso. Mexer no quê? Troco.
Tirar quem tiver que tirar do comitê de gestão, colocar não, quem tiver eu que tô falando, colocar. isso eu tô falando, gerência de futebol, é outra história. Mas não é assim que a banda toca, né? Deixa eu ver aqui. Então, essa é a questão, Toninho. Então, teve esse problema todo, isso só faz mal pro Santos. Exatamente, Só mal repercute pro no Santos. time, entendeu? Só mal pro Santos. Ó, Vem deixa cá, o rapaz trabalhar. O Santos é parlamentarista ou presidencialista o regime lá? É um Parlamentarista. parlamento Maquiado. com o presidente Maquiado não, querendo... porque o parlamento é um vetou parlamento o com o presidente. presidente querendo tomar Não, é parlamentarista. o poder. Parlamentarista. É parlamentarista. Tá, e quem é o primeiro-ministro aí? É o Dagoberto. A questão... Não, porque geralmente... Pô, se o Oswaldo tinha sido Não, contratado. não é isso, não é isso. Mas o Quando parlamento vetou. Mas quando existe primeiro-ministro é porque o presidente não manda, o presidente é rei, essa questão, o primeiro-ministro seria quase um próprio Modesto. Não, mas a questão aí, nem sei se primeiro-ministro, parlamento, democracia, não interessa. O problema importante foi é a questão, vazar é isso o aí. Santos. A questão é que o Santos precisa de um resultado positivo agora no final de semana contra o Corinthians. O Santos que tem jogado, é isso que eu falo. Não essa é uma questão que é básica. Gente, desespero com 7 rodadas, com o campeonato valendo 3 pontos por jogo, tá? Com o Santos com 7 pontos, o líder com 16 ou 17? 16. Santos está 6 pontos do Gente, G4. é brincadeira, pô. Calma, Pombas. Não há necessidade para isso. A não ser que você visse o Santos jogando com o Joinville, que não sai daquilo, você não vê progresso. O Santos é claro e nítido que ele está dando, é aquela fase negra. A tá? rigor, foi o único jogo que o Santos jogou mal. É aquela Aquele jogo fase contra o negra. Havaí, Então na você estreia. vê, você pega um Atlético Mineiro, joga lá no Horto, não é fácil não. Pô, como o Marcelo Fernandes falou, pouco a gente vai ganhar do Atlético lá. Se conseguir um empate, olha lá. O Contra Santos, a Chapecoense, se o lá Santos perdeu tivesse, um gol. se o Santos tivesse em 4º, 5º, 6º lugar, seria um baita resultado. Agora o Santos empatou e está lá na zona de rebaixamento. Não tem que ter desespero. Tem muito ponto para ser jogado. Eu acho que foi precipitada a atitude do presidente Modesto Roma. Ficou bom Ainda pra ele. bem que o comitê entrou e vetou. Ficou bom pra ele, ficou chato pra ele. Interessa. Eu acho que é desnecessário, é só ter calma. Só em cima disso que você está falando, certo? O senhor Marcelo, que trabalha numa das firmas do Porto, tá? Mandou um abraço, inclusive, para você. Falou, a vida por Denis lá, pro pessoal, sabe, das sociais, que eu sou sócio, tem um pouco mais de paciência, porque foi o último jogo, quando o Santos empatou, é horrível. xingaram o Serginho, Não. xingaram o Marcelo. Pô, o time estava jogando bem. Mas é a questão que eu falo sempre. Por que não contratar? Por que não dar chance? Quando eu falo, não vai vingar. Não vinga porque o torcedor do Santos é mal acostumado, não dá valor para a prata da casa. É que nem ele então falou, é aquela o história. rapaz não acabou de ser campeão. Pô, Ninguém esperava isso do Santos. Pô, se estivesse jogando mal. Exatamente. Tá jogando Jogou bem mal. com o Atlético Mineiro. Agora, tem que ser consciencioso e trocar o que tem que ser trocado. Marcelo, troque o que tem que ser trocado. É só isso. Bom, vamos ver aí. Tem mais um time da Copa América? É o Uruguai. Vamos ver o Uruguai. Chega de jogar fora de posição para outros craques brilharem. Dessa vez não tem Ibrahimovic nem Luiz Soares. Cavani poderá finalmente disputar uma competição inteira como um camisa 9 que é. Aos 28 anos, marcou 24 vezes pela Celeste e neste ano balançou as redes 16 vezes pelo PSG. Quando o time se defende, os dois pontas recuam e formam uma linha de 4 à frente do volante Arévalo Rios. Mas uma vez, o comandante será Oscar Tabares, professor de formação e tido como responsável pelo ressurgimento do futebol do país, ao chegar em uma semifinal de Copa do Mundo e vencer a última edição da Copa América. Um meio de campo que tem dificuldade de controlar o jogo, jogadores com pouca qualidade técnica e outros mais motorzinhos do que criativos, como o volante Sanches do River Plate, e tem apenas o inconstante Lodeiro como opção de criatividade.
a consistência defensiva, o perfeito equilíbrio da experiência de Godín com a juventude de Jiménez, com um jogo aéreo muito forte e um entrosamento que vem do Atlético de Madrid, eles formam a única defesa a sofrer menos de 30 gols no Campeonato Espanhol. A cotação do Lente Esportiva é de 4 estrelas. Não chega com favoritismo, mas deve ser um time bem difícil de se eliminar. Opinião na Copa América é aqui, no Lente Esportiva. Vidal, Chile 3, México. México 2. Tá? Telefone e WhatsApp. Segundo tempo? Acho que deve estar no segundo tempo. Telefone 33798916. WhatsApp? 991355318. Ainda dá tempo, liga para cá, manda seu WhatsApp, faça sua mensagem, sua homenagem ao Zito, faça a pergunta aqui pro pessoal. A gente vai mais um intervalo, é o terceiro intervalo. Quarto bloco já vem aí falando da Copa América e finalizando também tudo que tem acontecido no Santos Futebol Clube. Aguarde.